Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal do YouTube, com a pergunta de Rigatons. Olá, Christian, me chamo Thiago Davolio. Você poderia falar um pouco sobre a sublimação e como ela é vista hoje em dia pela psicanálise? Uma pergunta de grandes dimensões, assim. A sublimação talvez seja um dos conceitos mais debatidos, porque indefinidos, da psicanálise ainda hoje. Vamos lembrar que essa noção aparece lá com Freud como um dos destinos da pulsão. A pulsão pode ser recalcada, a pulsão pode retornar para a própria pessoa, que é o caso do narcisismo, a pulsão pode ser invertida no seu sentido, de atividade em passividade, de passividade em atividade, e a pulsão pode ser sublimada. Então, o destino para a pulsão definiria os modos de tratamento do real, para o Lacan. E ocorre que a problemática freudiana ela está cercada de um conjunto de impasses, porque, a começar pelo fato de que um manuscrito metapsicológico sobre a sublimação, se é que ele foi escrito, se é que ele existiu, ele foi perdido. Então a gente não sabe exatamente qual seria a posição do Freud sobre esse conceito em termos metapsicológicos, ou seja, uma descrição tópica, dinâmica e econômica. Se sabe que ele é um destino mais otimista para a pulsão, seria uma forma de transformar aquilo que é da ordem da sexualidade em algo que é não sexual, um grande enigma. O que seria essa libido não sexualizada, essa dessexualização da libido? Grande tema, por exemplo, para o Deleuze. Em segundo lugar, a sublimação tornaria aquilo que é para um neurótico, com a sua fantasia neurótica, um sintoma, por meio da sublimação, aquilo se transformaria num objeto estético ou científico. Para o Freud, a sublimação, pelo saber, pela aprendizagem, ela é muito mais frequente do que a sublimação pela estética. Mas o destino do conceito foi estetizando a sublimação. E para que ela se diferenciasse da mera repressão ou substituição, da contenção sexual por uma outra atividade, o Freud especifica que a sublimação se mede pela função de reconhecimento social do que é obtido. Ou seja, se é um avanço para todos nós, se é um avanço para a ciência, se é um avanço para a arte, se é um avanço que todos nós podemos reconhecer como útil. O que é um critério, convenhamos, bastante problemático. Útil para quem? Conhecer quem? Como é que aconteceria essa dessexualização da libido? E mesmo na vertente mais otimista, o Freud tem essa frase muito mencionada de que é impossível sublimar tudo. Então alguma coisa vai acabar escoando para o recalcamento e se transformar em sintoma. Nos seus textos mais avançados, da década de 20, de 30, a sublimação vai ser repensada a partir da pulsão de morte. Isso vai torná-la um conceito mais paradoxal ainda, porque é como se pulsão de morte e pulsão de vida estivessem assim intrincados. E a sublimação, ela produz, ela se ampara numa separação entre as duas coisas. Sublimação é a passagem do gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso, sem esse estágio intermediário, que seria o líquido. Então ela é um salto. O Freud vai dizer isso vai ser problemático, porque quanto mais a gente sublima, mas a gente, por outro lado, cria as condições para a pulsão de morte voltar dissociadamente da pulsão de vida da maneira mais hostil, da maneira mais inquisitiva, da maneira mais cruel. Então é como se fosse um antídoto que gera, assim, uma continuidade do problema ou que gera um incremento do problema. Com Lacan, a problemática da sublimação vai adquirir um contorno completamente diferente. Ele vai definir no Seminário 7 a sublimação como elevação do objeto à dignidade da coisa. Então, em vez de estar concernido àquele objeto positivado na forma de uma imagem, a qual eu atribuo a satisfação da minha frustração, da minha pulsão, e eu pego esse objeto e eu o negativizo. Eu o transformo num signo que representa a universalidade da impossibilidade de acesso ao objeto. Isso ele vai especificar para situações como o amor cortês, como a criação estética a partir do Heidegger e também a partir da tragédia de Antígona. Então, 3 momentos em que há uma transformação social, em que a gente tem um modelo de transformação social, e que a gente tem um ato ético, e em todos os casos a gente tem essa elevação de um objeto
que antes era positivo, à dignidade da coisa. Coisa aí é a relação, é uma alusão a Ding an sich, né? A coisa em si kantiana, aquilo que a gente não pode conhecer, mas que ocupa mesmo assim a função de uma ideia reguladora. São as ideias metafísicas, né? Deus, alma e mundo, no qual se funda a nossa liberdade. Os trabalhos sobre sublimação, então, sempre acabam levando a uma espécie de impasse, que é assim, como exatamente a psicanálise favorece a sublimação? A gente não sabe. A gente sabe que à medida que a análise vai progredindo, acontecem efeitos sublimatórios, mas eles parecem ser assim indiretos, né? Eles parecem decorrer de uma retirada da libido, do sintoma, da inibição e da angústia. E essa disponibilidade, então, faz com que alguém sublime. Ou seja, não é porque alguém é artista, porque alguém está sublimando. Não é porque alguém que se dedica à educação e à pesquisa ou à ciência, porque está se sublimando. Tudo depende de como a pessoa se relaciona com o que ela faz, né? Isso é, então, o espaço da eticidade, é o espaço da criação, é o espaço da liberdade. Eu recomendaria, para que você se aprofundar nessa problemática, 2 trabalhos. Um do meu amigo Vladimir Safatli, A Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética, onde nos seus capítulos finais ele vai mostrar como existe no Lacan uma espécie de estética do real, né? Que ele vai aproximar do pensamento do Adorno, que ele vai aproximar de uma função muito específica do negativo, né? Então esse trabalho último do negativo, de dupla negação determinada, né? Que incorpora um conjunto, uma gramática de negações dentro de si, e se conclui numa grande Aufhebung, né? Que é o termo que o Freud usa também para suspensão do sintoma, né? Uma Aufhebung do sintoma. E esse trabalho que os frankfurtianos pensaram para a cultura, né, a partir da crítica da indústria cultural, a partir daquilo que seria a função crítica da criação estética e da criação epistêmica ou científica, o Vladimir vai resgatar e tentar mostrar assim, a potência do conceito de sublimação, que ainda não foi completamente definido, e no entender do Vladimir, isso ocorre porque ainda não se incorporou toda a radicalidade, todas as consequências do pensamento hegeliano em psicanálise. Em grande parte foi o que o Lacan tentou fazer. No contexto do conceito de sublimação em Lacan, nós temos uma tese muito importante, recente, de Clarissa Metzger, defendida no Instituto de Psicologia, está na nossa biblioteca virtual, online, sobre a sublimação em Lacan, um levantamento extenso, bastante assim ponderado, sobre as incidências desse problema no Lacan. Se quiser manter a sua atividade eventualmente sublimatória e continuar a receber o Falando Nisso, basta clicar no Acheronta Movebo e tornar o objeto, elevá-lo à dignidade da coisa.